Muito boa tarde, meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo João Daniel, sou agricultor, avicultor e cuteleiro e hoje vamos falar de um assunto muito importante para quem trabalha com a terra. Vamos falar de adubação. E o primeiro adubo que nós vamos abordar é o adubo NPK. O adubo NPK, qual seria a função dele, queridos? A função do adubo NPK é justamente fornecer à sua plantação os elementos fundamentais para a adubação da sua planta, que são nitrogênio, fósforo e potássio. Mas, João, por que o nitrogênio chama N, o fósforo é com P e o potássio é com K? Nada a ver, NPK com nitrogênio, fósforo e potássio. Porque, pessoal, na tabela periódica da química, esses elementos são escritos com P e com K, porque são escritos do latim. Então não são na língua portuguesa, mas a tabela periódica da química, ela toda é escrita em latim. Então alguns elementos da tabela periódica coincidem e outros elementos da tabela periódica não. Tabela periódica. Agora foi. Então alguns elementos da tabela periódica coincidem com o português, outros elementos da tabela periódica não coincidem com o português. Sendo assim, alguns nomes vão ficar estranhos, mas é assim mesmo. Então os nomes são escritos em latim, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que são os elementos básicos, a nutrição básica da planta. É claro que nossas plantas precisam de outros elementos para poder se fortalecer, para poder sobreviver, mas basicamente o arroz com feijão que as plantas comem todo dia é o NPK. Primeiramente, qual é a função do nitrogênio? Nitrogênio é um elemento muito importante para a planta. Ele tem a função de dar o crescimento das plantas. Então o nitrogênio como se fosse o hormônio de crescimento das plantas. Agora uma ressalva muito importante, a planta não absorve o nitrogênio in natura. A planta não absorve o nitrogênio in natura, ele é o N2. Ele é o N2, uma moléculazinha de nitrogênio que se junta em pares, como o oxigênio. Então ele se junta em pares, então ele forma o N2. O gás que está presente na atmosfera é o N2, a planta não absorve esse gás in natura. Para absorver o N2, a planta precisa de fungos e bactérias que estão presentes no solo, que digerem esse N2 e transformam ele em NO3, que é nitrato de ozônio, ou NH3, que é nitrato de amônia. Nesse formato de nitrato de ozônio ou nitrato de amônia, aí sim suas plantas conseguem absorver e metabolizar esse nitrogênio. Mas no formato in natura as plantas não o absorvem. Sendo assim, vemos a importância de termos uma microfauna, uma microvida no nosso solo, para que esses micro-organismos possam absorver esse nitrogênio e metabolizar esse nitrogênio para as nossas plantas. O fósforo tem a função de montar o esqueleto da planta, Então a planta ela monta a sua ossada, entre aspas, a sua ossada através do fósforo. Essa função do fósforo é importantíssima porque sem ele a planta não teria estrutura, ela não consegue montar sua estrutura sem o elemento fósforo. E o potássio, pessoal, é justamente para a sustentação da planta. Por exemplo, para formar raízes, formar folhas, formar tronco, formar galhos, formar frutos, flores. Então a planta, principalmente as plantas de vaso, precisam do potássio para sobreviverem. Então esses três elementos nossos vão compor o nosso adubo NPK. Esse adubo NPK, ele é considerado um adubo industrial. Ele não existe na natureza, nós não achamos o NPK na natureza. Aquele 10-10-10 que a gente compra na internet, nas lojas, você não acha ele na natureza. A função dele é nutrir a planta com seu arroz e feijão. Agora, segundo tipo de adubo, que é justamente o adubo orgânico. Esse adubo orgânico pode vir de origem animal, pode vir de origem vegetal. O que vem de origem animal, por exemplo, esterco de gado, esterco de galinha, ou aquele que vem de origem vegetal, como torta de mamona, farinha de ossos, torta de algodão, etc. Então esses adubos, eles têm uma função diferente da função do NPK.
eles também contêm NPK, porém em pequeníssimas concentrações, mas ele vai fazer uma outra função na sua planta, que é uma função importantíssima. Esse tipo de adubo contém microvida, ele é, entre aspas, vivo, esse adubo. Então, ao colocar esse adubo no solo, a gente incentiva aquele solo onde está plantada a minha planta, a produzir microfauna, microvida. Essa microfauna e microvida, ela vai ajudar a metabolizar os elementos principais dos adubos. Então, sem a microfauna, sem a microvida, também fica impossível cultivar plantas, principalmente plantas de vaso. Sendo assim, nós devemos ter um misto de adubos industriais e naturais, para que a gente componha um adubo muito mais completo para nossas plantas. Quer ver comigo? Então chega junto. Então, pessoal, nesse primeiro potinho aqui, ó, eu tenho um adubo mineral, certo? O adubo de indústria. Ele normalmente vem nessas bolinhas aqui, ó. Vem nessas bolinhas aqui. E ele é basicamente NPK. Ele é basicamente o NPK que vai dar meus nutrientes principais das plantas aí, como a gente acabou de falar no vídeo. Então ele tem essa aparência aqui. Você pode comprar ele nas concentrações 10, 10, 10 em qualquer casa de plantas aí, casa agrícola. Do lado dele aqui, eu tenho esse adubo aqui, que é uma torta de mamona com farinha de ossos. É um adubo orgânico. Ele tem essa aparência aí de farelo, aparência de farelo aí, ó, aparência dele aqui. E tem a função justamente de trazer a microvida para o meu solo, tá bom? Trazer a microvida para o meu solo. Então, meu querido, se você gostou, se todas as suas dúvidas foram sanadas, continua com a gente que sempre teremos vídeos novos para trazer o melhor do campo para você e para a tua família. Deus abençoe sua vida ricamente. Um grande abraço.